Meu nome é Júlia Graciela de Brito Silva, sou professora de educação infantil e atualmente sou gestora de uma creche no município de Itirapina. Também sou mestranda no programa de mestrado profissional da UFSCar. Agradeço imensamente a oportunidade de estar participando deste Congresso Internacional de Movimentos Docentes e espero contribuir para que o meu relato de experiência seja importante para todos aqueles que estão me ouvindo. Em seguida, estarei passando os slides que tratam um pouco sobre os assuntos da minha pesquisa. Olá, o relato de experiência trata sobre o impacto da pandemia na educação infantil, práticas e saberes docentes. Seguem abaixo os nomes, da autora e da coautora deste estudo. Foi escolhido um relato de experiência pelo fato de ser uma técnica, uma metodologia que fala sobre a experiência, sobre uma vivência prática envolvendo os pesquisadores, o que foi de fato o nosso caso, O relato de experiência também nos trouxe a oportunidade de olhar para aquela situação vivenciada e relacionar com a teoria, trazendo aí uma junção da teoria com a prática. A pandemia, ela foi uma situação totalmente atípica para a educação, No início da pandemia, houve-se um momento em que achava-se, que a educação iria parar, mas foi possível ela se reinventar. Os profissionais, eles passaram por uma metamorfose diária e, aos poucos, conseguiram alcançar alguns dos seus objetivos, Foi escolhido, então, neste relato, trazer uma experiência relacionada à educação infantil, onde os profissionais também tiveram que cumprir aí os seus desafios de dar continuidade, à educação dessas crianças de 0 a 6 anos, inovando as suas práticas pedagógicas e contribuindo para o desenvolvimento infantil. O objetivo, então, deste relato é elencar as práticas e saberes desenvolvidos pelos docentes nessa etapa da vida deles. O parecer CNE número 5 de 2020, ele já previa alguns resultados acerca da suspensão a longo prazo das aulas presenciais para a educação. Principalmente, ele trazia algumas questões referentes à dificuldade para a reposição dessas aulas, o retrocesso da aprendizagem, os danos estruturais e sociais para as famílias de baixa renda, o estresse familiar, o aumento da violência doméstica e a evasão familiar. Então, havia aí um pano de fundo já previsto para esse parecer. Na educação infantil, também tinha algumas questões elencadas a garantir a questão da qualidade para os alunos, lembrando dos direitos, dos objetivos de aprendizagem previstos na BNCC, do cumprimento da carga horária mínima, que era 60% da carga horária obrigatória, e ainda tinha o desafio de trazer uma formação continuada para que esses professores cumprissem, então, o seu trabalho de forma efetiva. Então, esse era o cenário da pandemia e da educação infantil previsto para aqueles dias, Foi aí, então, que surgiram algumas estratégias, Determinados municípios, estados, adotaram estratégias para dar, então, continuidade ao processo da educação na pandemia. O contexto deste estudo de relato de experiência trata-se de uma creche do município do interior de São Paulo, chamado Itirapina, As pesquisadoras faziam parte deste cenário e puderam observar quais foram as técnicas e práticas adotadas pelos docentes, desde o início da pandemia. O ensino remoto, ele foi uma das escolhas
desta unidade escolar. No primeiro momento, foram utilizados meios relacionados a um material apostilado que foi entregue para as famílias, com atividades planejadas pelos profissionais que estivessem de acordo com a faixa etária e com os objetivos de aprendizagens previstos na BNCC. E em seguida foram pensados vídeos educativos, explicativos, lúdicos, para que essas famílias pudessem acompanhar em casa e fazer algumas atividades com as crianças, né? A tecnologia foi uma grande aliada desses profissionais que foram constituindo-se como formadores de novos saberes. Os resultados observados, eles foram inúmeros, né? Eles puderam ser destacados através dos momentos de discussões em ATPCs, através de troca de experiências, através de relatos entre os profissionais e de uma ajuda compartilhada destes que podiam observar as dificuldades de seus companheiros e podiam colaborar para que ele pudesse, então, também alcançar os objetivos com os seus alunos, né? O saber, ele, enquanto processo de aprendizagem, ele é algo plural e possui uma capacidade de renovação constante. Por isso, esse momento da pandemia, ele também foi um momento de novos saberes, né? Os saberes, eles se constituem por algo que é extremamente importante para a profissionalização docente. Através dos relatos, foi possível perceber que o maior enfoque esteve relacionado aos saberes experienciais, que são aqueles que nasceram da prática, né? Tardif afirma que os docentes possuem conhecimentos e saberes experienciais e profissionais, e esses saberes ajudam diariamente aqueles docentes que muitas vezes não se sentem capazes de ressignificarem suas práticas, independente de qualquer situação. Houve-se momentos em que os profissionais precisaram, planejar algo atrativo e didático, e que o saber fazer deles precisou estar alinhado com o objetivo comum, que era o desenvolvimento infantil, mesmo de forma remota, né? Que fosse atrativo principalmente para as famílias, uma vez que o ensino neste momento passava por uma experiência familiar. Os saberes da experiência no exercício cotidiano de sua função, os limites aparecem relacionados a situações concretas que não são passíveis de serem acabadas e que exigem uma cota de improvisação e de habilidade pessoal, bem como capacidade de enfrentar situações mais ou menos transitórias e variáveis. Então, observa-se que houve improvisação, houve um movimento desses profissionais de forma que eles se constituíram totalmente diferentes a partir de uma pandemia, onde eles ressignificaram a sua prática e conseguiram alcançar os seus objetivos. O docente passou por uma metamorfose diária, produtora de novos saberes, e por isso ele nunca mais será o mesmo. Tanto que os nossos profissionais, eles já estão inserindo práticas adquiridas na pandemia para uso nas aulas presenciais. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.